Aqui estamos com mais outro YouTube, debatendo uma questão que considero muito importante, principalmente para as pessoas de classe média e menos favorecidas. A questão das escolas públicas, o ensino gratuito, que é garantido pela nossa Constituição. Vamos lá. Isso assusta. Depois de Bolsonaro ter se empenhado na destruição do cinema, e não só do cinema, mas da cultura brasileira em geral, existe uma sequência, eu me pergunto. E respondo, sim, e muito mais grave. Depois do escândalo das joias que está rolando aí, esse foi o tema mais debatido na imprensa, tem sido o tema mais debatido na imprensa e nas redes sociais paulistas. O sucessor regional de Bolsonaro no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou um secretário de Educação interessado, ao que tudo indica, em acabar com a escola pública, seja terceirizando a escola ou privatizando, além de destiná-las à formação prática de robôs, de pessoas boas para trabalhar em fábricas, indústria, e não para pensar, para discutir questões sociais, não. Robôs prontos para atenderem às necessidades industriais das empresas, dos serviços em geral. Os erros denunciados pela imprensa, seja em história brasileira, matemática, em português, dos novos livros digitalizados para serem utilizados online, mesmo se muitas escolas não possuem Wi-Fi, são sem interesse. Vocês acompanharam isso, né? O Estado brasileiro fornece ao Estado de São Paulo milhões de livros para serem usados nas escolas, mas o governador de São Paulo disse que não precisava, porque o seu ministro da Educação tinha dito que faria tudo online. O problema é que as amostras de coisas que foram feitas online estavam cheias de erros, além de tudo, hein? E depois eu, como enfatizo, as pessoas pobres não têm Wi-Fi, não têm computador, não tem impressora para botar no papel o que receberam. De acordo com esse novo secretário da Educação do Estado de São Paulo, a escola deve ser, pelo jeito, para formar bons operários, que não enchem a cabeça com besteiras e acabem criando problemas para os grandes grupos industriais encarregados de manter viva a sociedade de consumo. Uma boa escola cria robôs dóceis que na vida profissional não fazem greves, votam com o governo, prestam obediência e vão à igreja orar pelos seus patrões. Esse é o bom operário, que ora pelos seus patrões. Não é, seu Silas Malafaia? Melhor ainda, a nova escola militarizada, criada por Bolsonaro e mantida ainda em alguns estados. Precisa ver se esse secretário de Educação de São Paulo vai querer fazer o que ele fazia no Paraná, porque lá ele utilizou a escola militarizada. Essa escola ensina a marchar, cantar hinos patrióticos, usar o uniforme militar e bater continência, para formar bons cidadãos. E ensinam as crianças qual é o lugar do pobre dentro da sociedade. Deve ser esse o credo do novo secretário de Educação de São Paulo. O nome dele é Renato Feder, empresário, cujo sucesso está muito ligado ao do seu sócio criador da Multilaser, Alexandre Ostrovich, neto de judeus presos
num campo de concentração durante o nazismo de Hitler, chegados ao Brasil em 1950 sem dinheiro. Uma bela história contada para a jornalista Ivana Traversy na revista Exame. Uma história maravilhosa. Os avós de Feder tiveram também a mesma experiência parecida com essa do Alexandre, e o fato de ser judeu havia criado resistências entre os olavistas, evangélicos e militares. E também evangélicos como Silas Malafaia, quando Renato Feder foi indicado por Bolsonaro em 2020 para ser o ministro da Educação do Brasil. Veja só, quem é que não gostou? Os olavistas, os evangélicos e os militares. A imprensa, na época, só noticiou que Renato Feder tinha tido o apoio de quem? Da Carla Zambelli, de empresários e financistas paulistas. Após essa fritura, Bolsonaro achou melhor retirar a indicação do Feder. Agora vamos voltar. Tarcísio nomeou. Não houve problema o Renato Feder para ser secretário da Educação em São Paulo. Logo depois de assumir o cargo, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, conseguiu em pouco tempo reunir contra si a maioria dos professores, dos órgãos do magistério e dos órgãos ligados ao ensino público por sua opção ideológica privatista contra o setor público. Ele é contra a escola pública grátis. Ele vem de uma gestão considerada pelos professores como negativa no estado do Paraná, onde exerceu o mesmo cargo de secretário da Educação. Autor do livro Carregando o Elefante, vejam bem, Carregando o Elefante, Feder pergunta se a melhor forma de se administrar o ensino é o de deixá-lo nas mãos dos professores, nas mãos do setor público, contratando e pagando os professores, escolhendo o material didático e cuidando da manutenção das escolas existentes, ou se o ensino público deveria ficar nas mãos da iniciativa privada mais eficiente, segundo ele, mais eficiente em tantas outras coisas. É uma pergunta que se faz. É uma tendência que existe nos Estados Unidos de privatizar tudo. E no Brasil, onde a maioria é pobre, se tudo é pago, nem come e nem vai à escola. Bravo! Nesse mesmo livro se manifestava pelo fechamento do MEC. O que é o MEC? É o Ministério da Educação e Cultura. O privatismo de Renato Feder não fica aí. Ele defende também a privatização de todos os hospitais e postos de saúde do governo, como sendo um opositor ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o sistema gratuito para todos os brasileiros, que era também visado pelo governo bolsonarista, que queria tornar toda a rede hospitalar, médica, paga. De acordo com a professora e pesquisadora Márcia Giacomini, da Unifesp, a tentativa de Renato Feder de acabar com os livros nos ginásios, primário e tudo, e colocar só digital, essa experiência é única no mundo. Só foi testada na Suécia, mas está sendo considerada prejudicial à experiência, esse uso apenas digital nas escolas. Renato Feder é contra o atual fornecimento gratuito de livros a todas as escolas elaborado por especialistas e submetidos a rigoroso controle.
empresário coproprietário da Multilaser, uma grande empresa de produtos digitalizados, talvez Feder queira apenas apostar na digitalização do ensino, esquecendo-se da realidade econômica e social da grande maioria dos alunos, muitos ainda sem acesso à internet, o que privilegiaria os estudantes da classe média, enquanto prejudicaria e impediria o acesso dos alunos pobres às escolas. E a situação brasileira iria piorar ainda mais. Privatização, militarização, digitalização do ensino, padronização das aulas no formato de slides, fim da pluralidade de concepções pedagógicas, desrespeito à Constituição, controle do currículo padronizado e controle dos professores considerados supérfluos, assim se acumulam as acusações ao empresário secretário da Educação, Renato Feder, tido como bolsonarista de carteirinha, empenhado por ideologia ou por interesse próprio empresarial em acabar com as estruturas do ensino público paulista, em nome de uma modernização que acabaria penalizando as crianças mais pobres e favorecendo ainda mais as crianças das classes superiores, aumentando as desigualdades sociais. É de se questionar se o secretário regula bem da cabeça quando ele afirma que irá incluir a cadeira de educação financeira nas escolas, sabendo que a maioria das famílias com filhos nas escolas públicas vive de salário mínimo. O que vão fazer com a educação financeira? Vai investir o quê, se no fim do mês sempre falta? Pesquisas feitas junto ao ensino remoto durante a pandemia mostram que as crianças não acessavam as fontes de ensino. Durante a pandemia, as escolas estavam fechadas e havia, de certa maneira, uma utilização desse ensino digitalizado. Mas as crianças não iam. Fora que muita gente não tinha como ir. Chega a ser ridículo pretender dar ensino digital em escolas, como dizem alguns professores nas redes sociais, onde não há, em muitas escolas não há nem água corrente, nem papel higiênico, e muito menos impressoras. Entende-se que a Suécia tenha feito essa experiência, mas a Suécia é um país do primeiro mundo. E mesmo assim as conclusões foram negativas. Enfim, haveria só interesse de modernização na rejeição de centenas de milhares de livros impressos destinados a todo o país, escritos por especialistas do Ministério da Educação e Cultura? Ou o interesse do secretário Renato Feder por outros meios digitais preparados por sua equipe, tem outros objetivos também, como os de criar novos conceitos sociais no ensino, nas escolas. Ensinar diferente, como se deve ser pobre, por exemplo, ser submisso, aceitar o poder. Nesses novos compêndios escolares digitalizados escritos pela equipe bolsonarista de Feder Tarcísio de Freitas, além dos conceitos práticos exigidos pelas empresas e indústrias, será que haveria também contribuições sobre uma visão diferente? Aborto, homossexualidade, criacionismo, direito divino, muito importante esse direito divino, misoginia, feminismo, ateísmo, cuidado com os ateus, discretamente incluídas pelos religiosos de plantão nos currículos escolares. Nada a ver com a semelhança facial de Renato Feder com o político francês Júlio Ferry,
responsável pelas leis que criaram na França, a gratuidade nas escolas primárias. Feder, que afirma ter visitado outros países antes de querer implantar seus planos educacionais tão contestados, deveria ter se inspirado no educador suíço Pestalozzi e no ensino gratuito suíço. Em 1934, a educação primária gratuita foi reconhecida como direito a todos no Brasil, mas retrocedeu durante a ditadura de Vargas e voltou a valer na Constituição de 1946. Com a ditadura militar, a questão da gratuidade voltou a ser questionada. Só em 1988, o artigo 208 da nova Constituição garantiu o ensino fundamental obrigatório e gratuito, complementada em 1996 com a nova Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, que garanta a gratuidade para todos e a obrigatoriedade do ensino. É isso, meus amigos. Fiquemos alertas contra esse absurdo que se quer fazer no estado de São Paulo, acabar subrepticiamente com a gratuidade do ensino e instaurar um ensino pago para todos. Até a próxima. Se inscreva, eu esqueci de dizer no começo, se inscreva, compartilhe e curta, é muito importante. Até lá.